Oi família, estamos mais uma vez reunidos aqui na TV Evangelizar. Eu sou o Rodrigo Ferreira e na sua companhia estamos juntos para rezarmos, para falarmos de Deus e falarmos da nossa família. A medida certa para sermos felizes. É sobre isso que queremos falar. Quando se trata de medida, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma receita. Por exemplo, se você vai fazer uma receita, você pensa na medida de algum ingrediente e você pensa quantos quilos, quantos litros, quantas gramas, o que você vai usar para você conseguir alcançar aquilo que você tem como objetivo ou fazer aquela receita. Mas hoje nós vamos brincar com as palavras. Hoje nós vamos usar a palavra medida em outro significado. A medida aqui não é uma medida física ou uma medida quântica, mas a medida é um comportamento. Que medida deve ser tomada para a gente ser feliz? É sobre isso que a gente quer falar. Quando você toma a medida certa, é possível alcançar a felicidade. O que falta eu fazer? Então, às vezes a gente acaba errando muito sobre essa questão familiar e acha que tem uma fórmula, uma receita para a gente ser feliz. Então a gente começa a copiar do vizinho, a gente começa às vezes a invejar alguém e começa a tentar fazer exatamente o que a pessoa faz, mas não no sentido de atitudes certas, e sim de achar que precisa de alguns ingredientes, algumas medidas no sentido que eu falei de quantidade para a gente fazer aquilo acontecer. Às vezes as pessoas acham que é o tanto, é o ter, é o acontecer, o quanto que eu tenho financeiramente, o quanto que eu faço. E na verdade é preciso ser muito simples. Eu sempre falo aqui no programa Família em Casa sobre a simplicidade. Ser simples, né? Ser direto, sem plexo, sem complexibilidade. Então ser simples é ser reto, é ser direto. E para a gente ser feliz, a gente precisa da medida certa. O que está faltando para a gente fazer? Geralmente a gente toma decisões tão erradas e aí a gente quer ser feliz. Quando a gente fala de insanidade, a definição de insanidade que eu gosto muito é exatamente essa, uma pessoa que quer um resultado diferente e continua fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes. Como é que você vai conseguir ter um resultado diferente se você anda fazendo as mesmas coisas? Então é muito importante para mim, é muito importante para você que a gente entenda, acredite e com muita humildade a gente possa viver essa alegria da medida certa para ser feliz. A felicidade, ela é uma conquista, não é um prêmio, no sentido de que você merece ser feliz. A felicidade não é uma coisa que você compra, é uma coisa que se conquista, é uma construção. Por isso é importante você saber o que é que está faltando. Claro que nesse momento não é para você se culpar de nada. Será que eu não sou feliz porque é minha culpa? Será que eu não sou feliz porque eu nasci para ser triste? Será que eu não sou feliz porque eu não consegui, esse prêmio? Será que a felicidade é para alguns? É privilégio de algumas pessoas? Claro que não. A felicidade é uma construção e todos nós podemos construir. Agora, precisa ser tomadas medidas certas, exatas, para a gente poder viver essa felicidade. A medida certa para ser feliz, com certeza, passa pelo perdão. O perdão é uma medida, é um comportamento, é algo a ser feito. Como é que a gente vai poder ser feliz tendo mágoa no coração, raiva, ressentimento? A medida certa para ser feliz é você estar no lugar do outro. Sim, estar no lugar do outro. Às vezes eu fico pensando como que a gente perdeu um pouco desse comportamento. Estar no lugar do outro. A gente sempre usa esse termo, né? Se coloca no meu lugar um pouquinho para você entender. E uma vez eu fui falar com uma pessoa, numa missão que eu fui fazer, e a pessoa queria um conselho, né? Estava ali conversando comigo. E eu falei para ela, se coloca no lugar da pessoa. E ela me fez a seguinte questão: e quem vai se colocar no meu lugar? É muito difícil você querer ser feliz se você não sai do seu lugar e vai até o outro. É preciso você ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. É muito importante se colocar no lugar do outro. Quando você não se coloca no lugar da pessoa, a caridade não acontece. Você, para se colocar no lugar do pobre, para você se colocar no lugar da pessoa que está carente, ou que está doente, ou que até mesmo viveu e fez um erro, cometeu um erro na vida, para você perdoá-la, você tem que se colocar no lugar dela. Senão é impossível que você tome a medida certa, a decisão certa. Então, que todos nós, neste dia de hoje, possamos sentir que Deus está nos chamando a tomar a medida certa para ser feliz. Eu quero trazer um texto aqui da Palavra de Deus que vai nos ajudar muito. Eu gostaria muito de rezar com você hoje no programa Família em Casa, com esse texto. É o capítulo 15 de São Lucas, o versículo 8º, que faz parte daquelas 3 parábolas do reino de Deus, que ele fala sobre a busca de Jesus
do nosso Deus para salvar. Então ele vai falar do filho pródigo, o filho perdido, a ovelha perdida e a moeda perdida. E a moeda perdida está exatamente no meio das duas parábolas. Ele começa falando da ovelha perdida, ele fala da moeda perdida e do filho perdido, o filho que se foi. Então hoje eu gostaria de usar essa parábola do meio, a parábola da moeda perdida. E aquela mulher, a parábola, Jesus conta que uma mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas. Uma moeda regionalizada, uma moeda que só valia naquela região dela. Essas dracmas tinham com certeza seu valor e com ela conseguia adquirir o que ela precisava. Ela perdeu uma dracma, então ela precisava achar essa moeda, porque de fato, para que ela conseguisse ter o número ideal, ela precisava achar essa moeda, ela perdeu. Qualquer um de nós poderíamos dizer assim, poxa vida, uma a mais, uma a menos, não vai fazer diferença nenhuma, uma moeda a mais, uma moeda a menos, deixa aí, para quem tem 9, não vai fazer diferença. Eu tinha 10, perdi uma. A gente nunca pode pensar assim no que diz respeito à felicidade, porque às vezes falta uma coisa para você. Lembra o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, para aquele jovem rico? Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vai e vende os teus bens e dê aos pobres, vem e me segue. Aquele menino ficou triste, porque de fato ele cumpriu os mandamentos. Jesus não falou para ele, porque ele perguntou o que eu preciso fazer para ter a vida eterna. Quem que não quer ter a vida eterna, né, gente? E aquele menino tinha um interesse muito grande em ter a vida eterna, porque ele tinha tantos bens que a vida dele toda na terra, que fosse 100 anos, seria pouco para que ele pudesse usufruir desses bens. Então ele quer saber o que é preciso para fazer a vida eterna, e ela não se compra. Jesus falou, vive os mandamentos, compra eles. E ele disse exatamente isso. Eu faço isso desde a minha tenra idade. Eu cumpro já. Aí, de repente, Jesus fala para ele, então te falta só uma coisa. Olha lá, a moeda perdida, a medida. O que me falta? Aí ele olhou para Jesus e, meu Deus, falou, estou muito perto da vida eterna. Eu estou muito perto. Atenção, família. Eu estou muito perto da vida eterna. Jesus está falando com você agora. Você está muito perto da felicidade. Ela não está do outro lado, não, do mar, não está lá no abismo, não está do outro lado da montanha, não está lá no pico inalcançável, que não dá para escalar, não. Ela está muito perto. Falta uma medida. E exatamente essa medida para aquele jovem era vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e seguir Jesus. Desapego. Talvez seja essa a medida certa para você ser feliz. Eu estou falando comigo também. Eu estou falando para mim. Eu estou falando com você, nós estamos falando em família. Talvez seja isso que está faltando para a gente ser feliz, o desapego. Talvez está faltando o perdão. Uma coisa te falta para você conseguir aquilo que você tanto quer. E aquele menino começou a ficar triste, porque ele era muito apegado. E ele não conseguia ver possibilidade dele se desapegar dos seus bens. Talvez você está me ouvindo agora e o seu coração começa a acelerar. Você fala, meu Deus, eu até queria ser menos ansioso, preocupado, eu até queria perdoar, mas eu não consigo. Santo Agostinho diz uma palavra que eu vou falar agora para desinstalar você. Santo Agostinho dizia que atrás de alguém que diz eu não consigo, na verdade tem alguém dizendo eu não quero. E a gente precisa ter responsabilidade para ouvir isso. Isso não é uma ofensa nem um ataque a você. Mas se não tiver enfrentamento, a gente não consegue suportar e superar as dificuldades que a gente tem. Então é muito importante para mim e para você que a palavra de Deus hoje cerque o nosso coração, deixe o nosso coração todo envolvido de amor para a gente tomar a decisão certa. O programa Família em Casa vai fazer uma paradinha breve, só uma paradinha, aquela você sabe que é muito breve, né? E a gente volta já para falar da medida certa para ser feliz. Eu quero falar algo para você muito importante. É muito, mas muito importante que Deus quer que você seja feliz. Ele te ama. A gente volta já, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta, família. O programa Família em Casa sempre contando com a sua audiência, sempre feliz por você estar nos assistindo, por você estar junto conosco. A TV Evangelizar tem a alegria de poder levar até você, através da sua programação, tantas bênçãos para a nossa família. E falando em bênçãos, estamos falando na medida certa para sermos felizes. É possível. Deus quer que você seja feliz. Eu terminei o bloco falando que Deus quer que você seja feliz. É o desejo de Deus, mas é também o seu, com certeza.
A medida certa para ser feliz não trata-se de uma fórmula, trata-se de um comportamento. A felicidade é, de fato, uma conquista. É preciso ter o comportamento certo, a medida adequada para sermos felizes. Eu estava falando do jovem rico, lembra? Então, Jesus falou para ele, uma coisa te falta. E aquela mulher, então, da parábola, do capítulo 15 de São Lucas, ela vai buscar a moeda perdida. Ela vai atrás, ela está com muita vontade de encontrar. E a Bíblia usa uma palavra que eu acho fantástica, que é uma dica espetacular para nós encontrarmos a felicidade, que é diligência, cuidado. É daí que vem a palavra cura, sabia? A gente fala tanto de cura. A palavra cura no latim significa cuidado. Então é preciso ter o cuidado. Para ser feliz é preciso ter diligência. Às vezes, presta atenção no que eu vou dizer, não temos cuidado nas palavras, não temos cuidado com os comportamentos, com os temperamentos nossos, é preciso ter cuidado. Aí você fala, mas eu não quero viver assim, minha vida é muito chata se eu viver com dedos na minha família pisando em ovos. Não se trata disso, se trata do cuidado com quem você está falando. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, e o cuidado do que aquilo vai promover no coração dele, da ação e da reação. Toda palavra tem um efeito. Na verdade, eu aprendi com a Bíblia que você tem aquilo que você diz. Eu quero até que você repita comigo aí, está assistindo na casa agora. Ó, fala assim comigo, eu tenho aquilo que eu digo. E é isso, você tem aquilo que você diz. Agora, se você diz para uma pessoa uma palavra de coragem, uma palavra de encorajamento, e você corrige ela, isso é uma coisa, que é o que Paulo escreve a Timóteo. Corrige o seu irmão e encoraja. Agora, tem momentos em que a gente não corrige, a gente negativa o erro da pessoa. Há uma diferença entre errar e ser mal. Então eu cometi um erro. Puxa, esqueci da data de aniversário da minha esposa. Claro que eu tenho que melhorar. E melhorar de várias maneiras. Tenta fazer um curso para melhorar a sua memória, tenta tomar um remédio, fazer alguma coisa. Você tem que lembrar da data do aniversário dela, para ela é importante. Agora, por favor, há uma diferença entre eu esquecer e errar e esquecer a data e ser mal. Aí quando você lembra da data do aniversário de um amigo e não lembra dela, então isso se transforma num complexo de angústias e tristezas. Isso interfere diretamente na qualidade da nossa felicidade. Porque ser feliz, eu não duvido que você seja. Acho que todo mundo é feliz. Se a gente perguntar aqui pro pessoal da produção, para quem está agora em casa, a gente é feliz, de fato. Mas tem algumas coisas que poderiam melhorar a qualidade da felicidade. Porque felicidade é uma conquista, como eu disse, você tem ela. Só que às vezes não tem como a saúde, percebe? Eu tenho saúde, mas às vezes podia ter uma qualidade melhor ainda de saúde. E a saúde, para ela ser melhor, depende da qualidade de vida minha melhorar. Quando você melhora o diálogo, quando você melhora o cuidado nas palavras, o cuidado de como você vai tratar isso, é o trato. O cuidado de como você vai lidar isso em casa no dia a dia. O cuidado de como você vai lidar com questões, diferenças entre você e sua esposa, o filho que cresce. Né? Então eu tenho ouvido muito disso, daqueles filhos, por exemplo, que estavam na igreja, fez a catequese, fez o crisma, 15 anos ali, 16 anos, foi crismado, estava na igreja, grupo de jovens, aí entrou para a universidade, vem aquelas palavras, aqueles ensinamentos contra a igreja, aí vem talvez aqueles ensinamentos contrários, até anticristãos de verdade, né? Falando mal da igreja, ensinando tudo errado do que você ensinou, e leva seu filho, então, uma crise de fé terrível, ele vem para casa, você e o seu marido, né? E a casa continuam crendo, e ele está numa crise de fé terrível. Como tratar isso? O seu filho está ouvindo um monte de informações, e erradas, com certeza, porque a história não é bem assim como muitos dizem, e não é porque a pessoa é mestre que sempre ela está certa. Então, às vezes, ele vem da universidade com uma porção de coisas negativas, vem com a cabeça toda bagunçada, mexida, e ele está diante de alguém que para ele é o mestre, é aquele cara que está lá para ensinar ele. E às vezes essa pessoa passa para ele uma informação totalmente errada. E aí o que acontece? A fé dele é mexida, é abalada. Mas como tratar isso? Aí começa então, você fala assim, o filho não quer mais ir na igreja, o filho já fala mal da igreja, e você não quer que ele fale mal da igreja. E quantas famílias têm passado por isso? Eu estive na diocese de Dourados, e lá o bispo, uma vez pregando um retiro de jovens, na missa de encerramento, o bispo disse, olha, aqui na nossa diocese, no Mato Grosso do Sul, nós temos um dado muito terrível, muito triste. De 10 jovens que vão para a universidade, que entram com fé, 7 saem sem fé. Porque parece que vai encontrando aquelas crises, aquelas coisas. E o que está acontecendo então? Você acha que o mundo está a nosso favor? Jesus usou uma palavra muito forte. Não vos admireis se o mundo vos odeia, eu digo a mim primeiro.
O mundo quer muitas vezes destruir a fé das pessoas, a esperança delas. E quando eu estou falando do mundo, não se trata de alguém, se trata de pensamentos, de ideologias, de ideias, de coisas que se levantam contra aquilo que nós cremos, contra a verdade que nós conhecemos. E isso tudo vai influenciar na nossa felicidade. Agora, não adianta você querer tratar isso com desprezo, com violência, com raiva, com ódio, né, com autoridade. O Papa Francisco acaba de nos ensinar algo tão bonito. A autoridade não pode ser poder. A autoridade tem que ser serviço e testemunho. Você não vai conseguir nada querendo achar que você pode simplesmente. A autoridade tem que ser um serviço. E esse serviço tem que ser testemunhal. Você tem que testemunhar o amor. E é por isso que eu estou dizendo de se colocar no lugar da pessoa. Aquele seu filho que está passando por uma crise de fé, isso não é maldade, ele não está fazendo isso por mal. O mais importante é a gente saber que a gente precisa cuidar disso, porque de fato medidas precisam ser tomadas para que esse menino possa reencontrar a fé, para que ele possa superar as dificuldades, essa crise que ele está vivendo. E por que a gente está tocando nesse assunto agora, né, do jovem? Porque você viu que eu trouxe duas palavras aqui, o jovem rico e a mulher que tinha a moeda perdida. Uma coisa falta para esse jovem, e talvez seja a fé. Quantos jovens podem estar agora nos assistindo, e quantos jovens que acompanham a família em casa, eu tenho certeza de uma coisa, não tenho dúvida, Deus quer te dar a vida eterna, Ele quer te dar a felicidade, mas às vezes te falta uma coisa, e o que te falta, a medida certa, é a obediência, é a humildade, é poder ouvir. Já viu aquele jovem que chega diante do pai e acha que o pai não sabe mais nada? Acho que não tem ofensa pior que você, jovem, possa fazer ao teu pai quando você diz para ele: você não sabe de nada, pai. Você não sabe de nada, mãe. Parece que só quem fez a universidade, só então quem é acadêmico que sabe alguma coisa. A sabedoria não consiste apenas na inteligência e na posse da ciência. Então é muito importante você saber que sabedoria tem a ver com sabor, com experimentar, com experiência. E é isso que os teus pais têm, os teus avós, né? Os bisavós, as bisavós, e isso tem transbordando neles. Eu gosto de dizer sempre que tem pessoas idosas que eu conheço, que eu posso ler um livro, uma enciclopédia, que eu não vou achar aquele ensinamento que essa pessoa me dá. Então é muito importante isso. Talvez a medida certa para ser feliz e que está faltando é a humildade. É reconhecer que o outro sabe muito mais do que eu, porque ele tem aí uma experiência do saber, do sabor, do experimentar. Quando a gente consegue isso, a gente de fato vai ser feliz. Quantas vezes você vai na casa da sua avó e você escuta um conselho dela, né? Minha avó sempre falava assim para mim: meu filho, você está ganhando melhor, guarda um dinheirinho para você comprar um terreno. A gente não aguentava mais de ouvir a avó falar para comprar terreno. Compra terreno. O negócio da avó era comprar terreno. E parece que a gente não sabia o que ela estava falando. Era outra mentalidade, a gente estava em outro mundo, a gente tinha outro interesse. Mas na verdade a minha avó estava dizendo: é preciso você saber que o dinheiro vai acabar. Não passa a sua vida só gastando, porque é assim que eu sou feliz, né? Consumindo. E a gente sabe aonde vai levar o consumismo. A medida certa para ser feliz, às vezes, é você ser uma pessoa mais segura, ser uma pessoa mais simples, mais contentada. Já viu a palavra contente? Geralmente as pessoas elas ligam contentamento com felicidade. E é verdade. Mas a palavra contente vem de contentado, ou seja, satisfeito. Esteja feliz com aquilo que você tem. Aquela mulher que busca com diligência a moeda, todo mundo sabe, no final da parábola, ela encontra. E quando ela encontra a moeda, o que acontece mesmo? Ela busca, varre a casa, acende uma lâmpada e encontra a moeda perdida. Ah, que legal. Nesse momento que diz a Bíblia, ela reúne as amigas e diz assim: alegrai-vos comigo. Espetacular! Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei o que me faltava. Eu tenho certeza que hoje uma coisa nos falta, e tomara que em Deus, na oração, eu e você possamos encontrar. É isso que queremos fazer hoje aqui, rezarmos e pedir a Deus: ajuda-nos a encontrar a medida que está faltando para a gente ser feliz. Talvez seja perdoar alguém, e por que não, se é para ser feliz, talvez seja ser desapegado, menos ansioso, mais obediente, humilde, e por que não, se é para a gente ser feliz? Talvez está faltando para você rezar um pouco mais. E por que não, se quem reza é feliz? Por que não rezar um pouco mais? Por que essa resistência toda? É preciso abrir o coração. Eu espero que nesse momento Deus possa te tocar. E eu quero pedir a Deus neste momento uma graça. Senhor, nos dê o dom da felicidade, o dom da alegria. Toca o coração da gente,
Tira de dentro da gente toda tristeza, todo rancor, todo medo. Até porque o medo faz a gente sofrer tanto, o medo faz a gente ficar tão nervoso, ansioso. Tira a gente das depressões, dos pânicos, das angústias, das prisões interiores, daquilo que já se foi e a gente não consegue se desvencilhar. Senhor, queremos te pedir essa graça. Derrama sobre nós o seu Espírito e nos faça feliz. Que neste dia, nesse momento, agora aqui, nesse encontro com Deus, Deus e a nossa família, nosso coração possa se alegrar e ser feliz. É isso que nós queremos. A felicidade é mesmo fruto do amor. Então que Deus te ame nesse momento e derrame sobre ti toda a graça do amor dele para te fazer feliz, para te ajudar. E não se esqueça de que às vezes falta uma coisa só para você ser feliz, tá bom? Uma coisa. E talvez seja você visitar alguém que há muito tempo você não visita, voltar a conversar com alguém que você não conversa. Falta você ter mais paciência. Talvez está faltando uma medida aí, só mais um pouquinho de amor, que tudo vai ser diferente. Que Deus abençoe você e que nessa canção nosso coração possa saber que o mundo quer nos fazer chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Deus está aqui neste momento, a sua presença é real em meu viver. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará a sofrer. É Deus que te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todo o seu tormento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua vida e te faça cada dia mais feliz. Esse é o desejo de todos nós aqui da TV Evangelizar. Um beijo no coração de todo mundo, nunca se esqueça, a gente só precisa ficar junto e junto sermos felizes, tá bom? Até o próximo programa Família em Casa aqui na TV Evangelizar. Enquanto isso, vamos felizes, porque se tem muita coisa nesse mundo que nos quer chorando, lembre-se que Deus quer você sorrindo. Seja feliz de todo o coração. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.